Então vamos continuar, ele parou aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo 1,18. A tia não vai esperar, mas daí vocês podem pausar o vídeo e procurar, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e é capaz de eu não conseguir mandar. Então, 1 Timóteo 1,18 diz assim: Este é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo. Então, ele falando sobre o ministério, né? Que era um dever para Timóteo, que ele foi chamado para isso. Depois, em 1 Timóteo 4,16, fala o seguinte: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina contínua nestes deveres. Então, falando de como Deus tem cuidado dele, né? Dentro da Bíblia, né? Dentro dos ensinamentos. Então, Timóteo estava ali obedecendo. Ele estava muito orgulhoso de Timóteo. Daí, depois, em 1 Timóteo 6,11, ele fala o seguinte: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, ele dando algumas instruções do que Timóteo não podia fazer. Né? Ali em 1 Timóteo 6,11, no restante, né, fala: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Né? Então, isso é muito importante até para nosso dia a dia. Depois fala em 1 Timóteo 6,20: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, então fofocas ou coisas que não vão acrescentar, e profanos as condições do saber, como falsamente lhe chamam. Então, quando às vezes as pessoas falam mal, né, a gente também não guardar isso para nós, né, confiar no que Deus tem para nós. Depois, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, a gente deve provar para Deus a nossa vida, e não para o amigo, nem para a mãe, nem para o pai. Se a gente está agradando a Deus, a gente deve já ficar feliz. Só que para agradar a Deus, a gente tem que ouvir a palavra de Deus e tem que não seguir só o que a gente pensa, né, no nosso coração. A gente deve saber o que Deus quer para a nossa vida. E que se a gente está fazendo algo que tem a aprovação de Deus, vai dar tudo certo. Depois, em 2 Timóteo 3,10, Paulo fala para Timóteo também: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então, ele percebe que Timóteo tem seguido tudo aquilo que Paulo tinha ensinado, tá? Então, assim como Timóteo, é muito importante que vocês tenham alguém para ajudar a crescer, né? Então, busque sempre uma referência de uma pessoa que possa ajudar vocês nesse discipulado. Quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em várias pessoas, né? O primeiro passo, valorizar os discipuladores. Quem são nossos discipuladores? A gente tem o pastor da nossa igreja, que ele é o nosso discipulador, né, de todos. Então, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, ele está ali, né? E ele deve ser exemplo também. Professores de escola dominical, né? Então, a tia Suzan pode estar ajudando vocês também. Às vezes tem alguma dificuldade particular, se quiser me chamar no particular: tia, eu preciso que ore por mim, eu tô com dificuldade de ler a Bíblia, eu entender isso, né? Então, mas vocês têm que valorizar, porque Deus tem colocado essas pessoas na vida de vocês. E não ignorar, né? Então, assistir esse vídeo até o fim, ai que saco. Deus está colocando a tia Susan aqui para se dispor a falar da palavra de Deus para vocês, né? Então, valorizar isso. Outros líderes da igreja ou de ministério, ou às vezes até alguém de casa que vocês sabem que possa ensinar a Bíblia, chamar: preciso de ajuda, né? Ou eu quero aprender mais, tá? Mas eu posso me comprometer e me colocar à disposição de vocês, se vocês quiserem, além da escola dominical, aprender outras coisas sobre a Bíblia, tá? E procurar sempre alguém que possa ser referência para vocês. Quando vocês tiverem alguma dificuldade na família, alguma dificuldade para conversar sobre as coisas, né? Saber o que é certo e errado, às vezes na escola, se tá: Jesus, eu não sei o que fazer, a minha amiga tal, ou meu amigo, né?
Então, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E na semana que vem a gente vai falar de novo sobre Timóteo, mas sobre a importância da gente servir a Deus, como Timóteo serviu. Então, Deus colocou a gente aqui nesse mundo para ser servos dele. Vocês têm que entender de que Jesus Cristo já deu o maior presente para vocês, que foi a salvação. E quando a gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus tem planejado para nós, obedecendo a sua palavra, a gente está apagando, está destruindo o significado da cruz, né? O significado de que Jesus morreu na cruz por nós. Então, se você valorizar isso e seguir aquilo que Jesus nos ensina e transmitir para as pessoas, através da vida de vocês, esse presente que Jesus deu para vocês, que foi a salvação, que foi a morte na cruz, entender que vocês são pecadores, se arrepender dos pecados, buscar viver em comunhão com Deus. São exercícios, são atividades que às vezes no início é difícil para a gente ter como rotina nossa, mas isso é tão gratificante e tão mais fácil viver nesse mundo cheio de dificuldades, porque a gente sente que Deus está conosco. Então valorizem, né, a palavra que está sendo aplicada, as pessoas que estão orando por vocês, obedeçam seus pais, façam as coisas como Deus quer que vocês façam, e não apenas como vocês pensam que é certo. Ouçam e valorizem as pessoas que ensinam a palavra de Deus para vocês, assim como Timóteo fez, ok? Então, esse é o exercício dessa semana, tá? Ver se vocês estão realmente fazendo as práticas do dia a dia conforme Deus quer, tá bom? Um abraço, beijo!